Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou o Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que está gerando muita polêmica, que é a absolvição do Daniel Alves, ex-jogador de futebol, no caso em que ele era acusado de estupro. A manchete que circula é a seguinte: Corte espanhola alega falta de provas e absolve Daniel Alves. E aí começa todo aquele burburinho, né? Então não se acredita mais na palavra da vítima, a justiça é machista, o dinheiro compra tudo e assim por diante. Mas será que é disso mesmo que se trata? Então vamos aos fatos, né? O caso aconteceu em 2022, numa boate em Barcelona. A acusação era de que o Daniel Alves teria estuprado uma mulher no banheiro da casa noturna. Ele chegou a ser preso preventivamente, ficou 1 ano mais ou menos preso preventivamente e posteriormente ele foi condenado em primeira instância a 4 anos e meio de prisão. Dado o tempo que ele havia cumprido de prisão preventiva e mais o pagamento de uma fiança muito alta de 1 milhão de euros, ele recebeu o direito da liberdade provisória para que ele pudesse ali apelar em liberdade, tendo em vista que ele não havia causado embaraços ao andamento processual. E agora o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha reverteu a condenação e o absolveu, e o motivo foi falta de provas objetivas. E é aqui que começa a explicação jurídica que talvez possa desagradar algumas pessoas, mas que é muito importante para que nós entendamos o funcionamento da justiça criminal, em especial no caso de países que têm o seu direito oriundo, derivado do antigo direito romano, como é o caso da Espanha, como é o caso do Brasil. Ao contrário de outros países que têm uma origem mais no direito consuetudinário, como os Estados Unidos, a Inglaterra e etc. Né? No direito penal, em geral, ninguém pode ser condenado com base na dúvida. Percebe-se? A dúvida, ela milita a favor do réu. É aquele princípio in dubio pro réu. Então, para que se condene uma pessoa, é preciso que haja certeza. Enquanto houver dúvida, ela deve ser considerada inocente. E isso não é um privilégio de jogadores de futebol, políticos, pessoas ricas. Em tese, é uma garantia de todo cidadão. O depoimento da vítima, num caso como esse, ele é sim importante, principalmente por crimes como esse serem cometidos, na maior parte das vezes, fora do alcance da vista de testemunhas, sem muitas chances de provas materiais e etc. Então, assim, o depoimento da vítima, ele é importante, ele deve ser escutado, considerado, e ele pode sim ser suficiente para uma condenação quando ele é coerente, quando ele é firme e quando ele é corroborado por outros elementos, como, por exemplo, laudos médicos, vídeos, depoimentos, vestígios físicos, o que for possível. Só que no caso do Daniel Alves, o tribunal entendeu que, apesar da firmeza da vítima no seu depoimento, faltavam elementos objetivos suficientes para se afastar a dúvida razoável. E é importante que se destaque o seguinte: a absolvição não significa necessariamente que a vítima mentiu. O tribunal não afirmou isso. Ele apenas afirmou que não há prova suficiente para a condenação. E quando não há prova suficiente para a condenação, não se pode mandar ninguém para a cadeia. As versões contraditórias que o Daniel Alves deu durante o processo causaram confusão, foram criticadas com razão, mas isso não é sinônimo de culpa, muito menos juridicamente falando, porque quem é obrigado a falar a verdade sem nenhuma sombra de dúvidas é a acusação. A vítima precisa falar toda a verdade, o Ministério Público precisa falar toda a verdade, mas o réu não. Por quê? Porque o réu não pode ser obrigado a produzir provas que sejam usadas na sua condenação. Ele não pode ser obrigado a produzir provas contra ele mesmo.
Então ele não é obrigado a cooperar com a investigação de um crime onde ele é o acusado. Isso não faz nenhum sentido. E é justamente quando essa resistência oposta pelo réu, a pretensão resistida, quando essa pretensão acusatória ela é resistida pelo réu e a resistência do réu é vencida, que se tem base para condenação. Porque superou-se a dúvida razoável. Então, cabe ao Ministério Público, cabe à acusação provar que o crime aconteceu. E não ao Daniel Alves provar que o crime não aconteceu. É o Ministério Público que tem que provar e provar com segurança, acima de qualquer tipo de dúvida razoável. Então, o Daniel Alves deu 3 versões diferentes, 4, 5, poderia ter dado 10, 20, isso não faz a menor diferença. Né? Faria diferença se a vítima tivesse dado várias versões divergentes. Por quê? Porque a palavra dela está sendo usada para fundamentar a acusação, então ela tem que falar exatamente o que aconteceu. Ela não é culpada, ela é supostamente a vítima. Então ela não está sendo acusada de nada, então ela tem que falar tudo. O acusado não, ele não pode cooperar com a sua própria acusação. Isso não faz o menor sentido. Então, por mais que isso possa desagradar a opinião pública, a justiça penal ela não pode se guiar pelo clamor social, precisa se basear em provas, porque se nós aceitarmos a condenação de alguém com base em presunção, amanhã pode ser qualquer um de nós. E olha, vou te falar, isso acontece, viu? Isso acontece. Hoje em dia, principalmente no meio político, muitas pessoas estão invocando garantias fundamentais, garantias processuais penais que elas mesmas criticavam antes de estarem sendo acusadas, quando os acusados eram outros. Só que, poxa vida, quando somos nós que estamos do outro lado da mesa, pode ser tarde demais. Então essas garantias processuais penais precisam ser resguardadas. A decisão da Corte Espanhola me parece tecnicamente correta. Defender esse acórdão não é defender estupros, não é desacreditar as vítimas, é apenas defender o devido processo legal, defender a civilidade jurídica ao invés da selvageria. Não se pode condenar uma pessoa se há dúvidas. E não se pode presumir a culpa de uma pessoa, deve-se presumir a inocência de uma pessoa. E também aqui um adendo que eu gostaria de fazer, esse caso não tem nada a ver com o caso do Robinho, tá? A única relação que pode haver entre os dois casos é que se tratam de 2 jogadores de futebol famosos que jogaram juntos. Fora isso, não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. O caso do Robinho é completamente outro, completamente diferente. Eu tenho, a respeito da versão acusatória, eu tenho uma opinião sobre o caso do Robinho diferente da que eu tenho agora no caso do Daniel Alves. Né? Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gostaria de pontuar esse ponto, né? Com perdão da redundância. Então, se você gostou dessa explicação, peço que você curta, comente e compartilhe. E se lembre sempre de que a justiça se faz com provas e não com paixão. Muito obrigado por ter estado aqui comigo mais uma vez nesse canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.